E se você está desejoso de que Deus fale com você, com a sua vida, você que está online também, está desejoso que Deus transmita a sua palavra contigo, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Ok? O pessoal das mídias aí está dando certo? Mateus, capítulo 23, foi a palavra que me deu direcionamento e iluminação para falar hoje à noite. Mateus 23, nós vamos ler do versículo 1 ao 33. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigida a pessoas que estavam falhando na sua religiosidade. Estavam falhando. E Jesus traz advertências a essas pessoas, conhecidas na Bíblia como escribas e fariseus. Quem achou, diga amém. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei guardar tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam os seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu. Não entrais, nem permitis entrar os que entrariam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, fazeis longas orações, e por isso recebereis uma condenação muito maior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra, para fazer um seguidor, e depois de terdes feito, vós o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Insensatos? Cegos? Qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Também dizeis: quem jurar pelo altar, isso nada vale. Mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. Qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele, e jura por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por quem está assentado nele. Ai de vós, escribas
e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, quais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitai os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunhai contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Amém? Queridos, antigamente, ser uma pessoa religiosa era sinônimo de alguém de boa índole. Sim ou não? Uma pessoa em que podíamos confiar. Alguém que acreditava em Deus e buscava uma vida piedosa. As próprias palavras usadas na Bíblia testificam isso. Por exemplo, em Atos 17, 22, Paulo diz: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Paulo está fazendo aqui um elogio. Em outra passagem, Tiago 1,26, o escritor vai dizer: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração, a sua religião é vã. Portanto, essa palavra era de grande respeito. Religioso, religião, religiosidade. Hoje, muita gente, inclusive pastores, pregadores e cantores evangélicos, tem feito uma abordagem dessas palavras, como sendo pejorativas, negativas, ruins. Atualmente, você dizer fulano é religioso, pode ser vista essa frase hoje como uma crítica. Mas antigamente, uns 30 anos para trás, você dizer fulano é religioso, ou seja, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que acredita em Deus. Mas vejam só, irmão, como as coisas têm sido invertidas, né? Dado a muitos fatores que eu no tempo não me permite entrar. Mas só o contexto de que nós estamos falando aqui, sobre os escribas e os fariseus, e o mau exemplo que eles trouxeram, já dá para a gente ter uma ideia do porquê que hoje está assim. No texto principal que nós lemos, nós encontramos 7 advertências de Jesus aos fariseus, aos escribas. Não por causa da religiosidade deles, não. Mas por causa da falsidade que praticavam a religião. A gente percebe isso bem no começo do texto que nós acabamos de ler. Em Mateus 23, você pode, se você deixou a Bíblia aberta, você pode dar uma olhada aí. No primeiro versículo, Jesus vai dizer: na cadeira de Moisés
se assentam os escribas e os fariseus. Eles estavam debaixo, né, sentado na autoridade do profeta Moisés, seguindo as orientações da Bíblia Sagrada, do Pentateuco. Portanto, tudo o que vos disserem, fazei isso e observai. Ou seja, Jesus não recrimina a religião deles, a fé deles e a religiosidade deles. Porém, Jesus prossegue, não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, o grande problema que a gente tem hoje no nosso meio evangélico, no meio religioso, bem como também no tempo de Jesus, é isso. A questão da coerência. A questão de você realmente ser o que já apresenta ser como uma pessoa religiosa, uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus e acredita em Deus. E assim, nessas advertências, irmãos, nós aprendemos muitas coisas que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu compartilho com os irmãos é que nós precisamos fazer diferente. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos fazer diferente dos fariseus do tempo de Jesus. Nós precisamos fazer diferente do que os escribas estavam fazendo. Apesar de que muitos fariseus se converteram a Jesus. Inclusive Paulo era fariseu, o apóstolo Paulo, que se converteu. Muitos escribas também se converteram. Porém, a maioria não. Então, assim, a gente precisa fazer o contrário do que eles faziam. E eu vou citando aqui para os irmãos o texto que a gente leu, as advertências de Jesus. São 7. Vamos para a primeira, está no versículo 13. Acompanhem comigo, ele vai dizer assim, Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, e nem aos que entrariam permitis entrar. Pastor, como eu vou fazer diferente? Meu irmão, nós temos que abrir as portas do reino dos céus para as pessoas. Glória a Deus! Se a gente quer ser diferente dos fariseus, se a gente quer ser diferente dos escribas, daqueles religiosos da época que estavam praticando uma falsa religiosidade, nós precisamos fazer diferente. Vejam, Jesus está dizendo aqui que eles estavam fechando a porta dos céus. Nem eles entravam e ainda impediam as outras pessoas de entrar. O que isso significa, pastor? Veja bem, um contexto histórico. Os escribas e fariseus da época de Jesus, por conhecerem as Escrituras, ao verem o que Jesus fazia e ao ouvirem o que Jesus falava, eles eram para ser os primeiros a receber Jesus. Porque eles conheciam as Escrituras. Eles eram para ser os primeiros a receber. E também, prosseguindo aqui no raciocínio, eles eram para ser também os primeiros a influenciar as pessoas para seguir Jesus. Sim ou não, irmãos? Porque eles conheciam a palavra. Mais do que o povão. Aí o que é que eles faziam? Eles fizeram o contrário. Eles ficaram contra Jesus. Então, como nós podemos fazer para não nos identificarmos com eles? Irmão, não feche a porta dos céus para as pessoas. Glória a Deus. Abra a porta dos céus para as pessoas, irmão. Abra! Eu não estou mandando você escancarar, porque tem uma turma aí que vai para o outro extremo, né? Tem uma turma aí que o caminho é estreito. A porta é apertada. Aí querem alargar para as pessoas do mundo entrar. Não estou falando disso. Eu estou falando dos fariseus
que eles fecharam a porta. Como, pastor? Através dessas atitudes que eles tomaram de não permitir que as pessoas conhecessem a Jesus, de não apontar Jesus como Messias, tão provado em suas palavras e em sinais que ele tinha feito. Pelo contrário, criavam caso de cada milagre que Jesus fazia, criavam caso para condená-lo, para criticá-lo e para reprová-lo. Então, amados irmãos, se nós queremos nos afastar da aparência de sermos fariseus e escribas, como no tempo de Jesus, de sermos falsos religiosos, precisamos derrubar barreiras que criamos para as pessoas. Precisamos criar oportunidades para que as pessoas entrem, para que as pessoas adentrem a fé que nós abraçamos. Temos que ser pessoas que compartilham a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com outras pessoas. Temos que dar o bom exemplo e o bom testemunho da nossa fé para que a porta do céu não seja fechada para as pessoas. Porque muitas pessoas que são ateus, agnósticos ou pessoas mundanas, elas só querem um motivo para que você justifique na condição que elas estão. E elas vão dizer assim, está vendo? Por isso que eu não quero ser um cristão. E quando nós tomamos atitudes negativas, atitudes de maus testemunhos, quando nós fazemos julgamentos severos sobre as pessoas, quando nós fazemos acepção de pessoas e quando nós não damos um acolhimento bem feito para as pessoas, meu amado irmão, meu querido amigo, nós estamos fechando a porta dos céus para as pessoas. E estamos nos identificando com os fariseus e os escribas. Portanto, se queremos nos afastar dessa aparência do mal, precisamos abrir as portas do reino de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Segundo, na segunda advertência de Jesus, vá para o versículo 15. Observe que são 7 ais, 7 advertências. Na segunda ele vai dizer, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Como eu vou deixar de me identificar com o fariseu? Como eu vou deixar de ser um falso religioso? Aqui a resposta. É só pensar o contrário. Formar discípulos melhores do que você. Glória a Deus. Amém? Vamos repetir? Formar, está fraco, formar discípulos melhores do que eu. Aí você está se distanciando dos fariseus e dos escribas, porque eles faziam seguidores piores do que eles eram. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se aproximar deles e conviver com eles faziam com que as pessoas ficassem piores do que eram. Amados irmãos, nossa convivência, o contato das pessoas conosco, o modo de nós tratarmos as pessoas e apresentarmos as coisas de Deus para as pessoas, a nossa comunicação espiritual para com as pessoas, tem que fazer com que as pessoas sejam melhores do que nós. Se nós estamos deixando as pessoas piores do que nós, tem algo errado.
Estamos caindo nessa advertência de Jesus. Nós somos hipócritas. Estamos agindo que nem os fariseus, que atravessavam o mar para procurar uma pessoa, para conquistar uma pessoa, para ser um seguidor, mas essas pessoas se tornavam piores do que eles. Irmão, todo professor verdadeiro, todo educador verdadeiro, ele tem um propósito na sua vida. Você sabe qual é? Fazer com que o seu aluno seja melhor do que ele. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Qual é o pai e a mãe que não quer que seu filho e sua filha não seja melhor do que ele nessa vida? Sim ou não, irmão? Mas os fariseus conseguiam fazer a peripécia de pegar os seus seguidores, de procurar lá bem longe e conseguir, né? Admirável o esforço deles. Eles eram pessoas que saíam atrás de gente para ser seguidor. Porém, eles acabavam fazendo dessas pessoas piores do que eles. Aqui Jesus ataca o que, pastor? A superficialidade, uma fé rasa. Uma fé superficial que os escribas e os fariseus viviam. Uma espiritualidade tão baixa e cheia de doutrinas fora dos ensinamentos da Bíblia, que quando ganhavam novos seguidores, eles se tornavam piores do que eles. Por isso foram chamados de hipócritas. Sabe o que significa essa palavra na língua matriz do Novo Testamento, irmãos? Você sabe? Atores de teatro. Pensou, irmão? Ou seja, você sabe que é que o ator, né? Ele não é aquela pessoa que ele está representando, interpretando. Ele não é. Aí eu pergunto, será que nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus ou estamos interpretando? Será que nós somos crentes em Jesus ou estamos apenas atuando como atores? Será que cantamos aqui porque adoramos ao Senhor ou porque estamos fazendo um teatro? A igreja deve se concentrar em discipular genuinamente os novos convertidos, ensinando-os a viver de forma autêntica, com integridade a Bíblia Sagrada e não a mandamentos humanos ou doutrinas criadas, mas de fidelidade à Bíblia Sagrada, centrada no amor a Deus e ao próximo. Para que tenhamos o que, pastor? Pessoas melhores. Se nós queremos nos distanciar dessa aparência de fariseus e de escribas do tempo de Jesus, que Jesus advertiu eles aqui em Mateus 23, a gente precisa fazer o contrário. Fazer as pessoas se tornarem o quê? Melhores do que nós. Por quê? Porque os fariseus faziam as pessoas se tornarem piores do que eles. Pegavam seguidores, conseguiam, esse mérito a gente não pode tirar deles, eles atravessavam o mar à procura de um seguidor, mas ao invés de fazer essas pessoas ficarem melhores, elas ficavam piores. Portanto, nós temos que ser um povo, uma igreja, levando para o individual, nós temos que ser pessoas que, ao nos aproximarmos de outras e ao trazermos elas para Cristo, ao sermos orientadoras dessas pessoas, essas pessoas têm que serem melhores do que nós. Vá para o próximo, verso 16. Jesus disse: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica
obrigado pelo que jurou. Meu Deus do céu. A que ponto eles chegaram, né, irmãos? Quer dizer que jurar pelo ouro do santuário aí equivale. Que coisa, né, irmãos? Como eu posso me afastar disso? Como eu evito de me tornar parecido com um fariseu, parecido com um escriba do tempo de Jesus? Como eu faço isso, pastor? Fazer juramentos sinceros. Faça juramentos sinceros. Com intenção de quê? De cumpri-los. Não faça juramentos, meu irmão, vagos. Não façam juramentos vagos e com a intenção de que não vai conseguir cumprir. É aquela pessoa que vai casar já pensando que vai ter o divórcio. Era assim que se comunicava com Deus os fariseus do tempo de Jesus e os escribas. Eu digo sempre do tempo de Jesus, porque antes de Cristo, os fariseus tiveram um bom testemunho. Vocês sabiam disso, irmão? Os fariseus, antes de Cristo, quando o surgimento deles foi muito bonito, em cima de muita piedade, de um resgate, de uma fidelidade à palavra de Deus. Mas aí as gerações veio vindo, né? Geração de um, depois a geração... Aí a coisa foi decaindo. E quando Jesus aparece no cenário deles, eles já estavam com um nível lá embaixo. A mesma coisa os escribas. Ora, Esdras, um dos grandes homens de Deus na história do Velho Testamento, ele era um escriba, irmão. Então o problema não é a questão de ser um fariseu literalmente, um escriba literalmente, mas os homens que carregavam esses títulos no tempo de Jesus eram de péssima índole, de péssima qualidade. Então, Jesus critica essa atitude deles porque eles estavam se baseando em juramentos vagos e com a intenção já de não obedecê-los. Então, se nós não queremos nos parecer com eles, nós precisamos fazer juramentos sinceros. Glória a Deus, irmão. Juramentos sinceros e com a intenção de obedecer o juramento. William Barclay, ele vai dizer: o homem autenticamente religioso jamais fará uma promessa com Deus com a intenção deliberada de não cumpri-la. Jamais. Jamais se procurará, junto com a promessa, uma série de escapatórias para empregar em caso de descobrir que é muito difícil de cumpri-la. Ou seja, aquela pessoa que fica sempre procurando as brechas nas coisas de Deus, na palavra de Deus, para justificar seus erros. Os escribas e fariseus, colocando aqui uma interpretação histórica daquele tempo, porque Jesus falou isso. Vejam só, irmãos, eles criaram uma maneira de descumprir a lei de Deus, estabelecendo condições para cumprir. Entendeu? Sendo taxados por Jesus de quê? Por causa disso? De guia cego. O que é um guia cego? Guia já está dizendo, ele leva um cego. O guia já leva um cego. Aí Jesus está dizendo, vocês são guia cego. Imagine só, irmão. O cara que está sendo guiado é cego. Precisa de ser guiado por quem? Por uma pessoa que enxerga. Aí Jesus está dizendo, vocês são guia cego. Ou seja, um cego guiando outro cego. Meu Deus do céu. Porque eles consideravam de forma errônea o que era mais importante. Por exemplo, o ouro do altar vinha primeiro do que o altar. E o altar vinha primeiro do que o santuário. E este primeiro do que Deus. Eles criaram uma hierarquia ao avesso.
sendo que não havia qualquer sentido. Esse raciocínio deles, Jesus considera sem pé e sem cabeça. Pois tanto o ouro, ou a oferta dada no altar, ou o próprio altar, bem como o santuário, quando você faz a promessa, independente pelo que fosse, a promessa correspondia a quem, irmão? A Deus. Se foi ao ouro, se foi a oferta, se a promessa foi feita ao altar, isso não tem muita relevância. O que estava sendo ali feito, estava se fazendo a Deus, porque tudo que estava ali estava simbolizando Deus. Estava relacionado a Deus. E se a gente perceber, Jesus vai falar mais na frente nesse trecho aí, que quando você jura pelo céu, é o mesmo que está jurando por Deus. E por aquele que está sentado no trono. Então não tem como você ficar pormenorizando as coisas para facilitar você desobedecer. Aquele que realmente quer ter uma religiosidade verdadeira, um cristianismo verdadeiro, ele não tem que ir para a Bíblia em busca do que ele pode fazer. Em busca de brechas para justificar seus erros. Aquele que teme a Deus e quer ser um crente de verdade, ele vai para a Bíblia para que ele seja parecido com Jesus. Essa é a verdadeira religiosidade. Essa é a verdadeira intenção. Então, se nós queremos nos distanciar dos escribas e fariseus, de nos parecermos com ele, nós temos que fazer juramentos sinceros e com a intenção de que vai cumprir. Amém? Temos que fugir de nossa natureza humana, pecaminosa, ardilosa e depravada, de buscar uma obediência seletiva das ordenanças de Deus. Essa daqui eu vou cumprir. Essa daqui não dá não consigo não. Nós não podemos ter uma atitude seletiva para com as ordenanças de Deus. De querer driblar o que Deus requer de nós. O interessante é que nesse mesmo raciocínio, o profeta João Batista, lá no Rio Jordão, antes de Jesus aparecer, ele dizia aos fariseus que vinham para o Rio Jordão observá-lo. Ele dizia assim, ai de vós, ele dizia, raça de víboras com os fariseus. E ele faz uma pergunta, quem vos ensinou a driblar, a fugir da ira de Deus? Quem foi que ensinou isso para vocês? Não tem como traçar Deus. Não tem como dar um drible em Deus. Deus vê todas as coisas. Deus conhece o teu coração, irmão. Deus conhece a tua vida. Então não tem como fazer teatro com Deus. Não tem como fazer promessas a Deus, já pensando em coisas que você não vai cumprir. E procurando já argumentos para te proteger, se caso você não cumpra. Deus já está vendo tudo isso que você arquitetou, porque Ele é onisciente. Em quarto, Mateus 23, 23. O próximo ai que Jesus dá, o próximo advertência está aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, o juízo, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer, sem omitir aquelas. Os escribas e fariseus, irmãos, eles eram meticulosos para com a lei do dízimo sobre a colheita da terra. Ao ponto de considerarem a contagem da hortelã. Irmão, você sabe o que é contar hortelã? É uma coisa quase impossível. Porque a maçã, né? As frutas mais que a gente tem
contato, é mais fácil de você separar o dízimo e dar para Deus, para os agricultores do tempo do Velho Testamento, né? E até do tempo de Jesus. Mas você pegar hortelã, endro e cominho e separar o dízimo, isso mostra que eles eram pessoas altamente meticulosas. Não, tem que cumprir até aqui. Até aqui a gente tem que cumprir. Vamos dar o dízimo disso aqui também. Eles eram pessoas altamente meticulosas. Porém, eles eram omissos com relação às injustiças cometidas. Nem enxergavam o que estava acontecendo no mundo de injustiças. Cometiam atos reprováveis. Eram legalistas implacáveis com as pessoas. Eram duros, arrogantes e cruéis. Não tinham misericórdia das pessoas. Não confiavam inteiramente em Deus. Sabe o que é que eles confiavam em parcial? Eles confiavam neles mesmos, no que eles faziam. Eles diziam, eu cumpro a lei. Eles se gabavam, não, eu guardo a lei. E eles achavam que por fazer isso, eles seriam salvos. Ou seja, criava uma forma de salvação que não dependia inteiramente de Deus. Porém, dependia parcialmente deles. E isso fez com que Jesus o reprovassem. Se você não quer ser um fariseu e um religioso, um falso religioso, como os escribas do tempo de Jesus, guarde essa frase. Não negligencie os princípios mais importantes da palavra de Deus. Não negligencie. Mas eu faço isso aqui, sim, mas isso daí é menor. E o maior? Por que você não faz? Não justifica. Jesus disse, olha, vocês devem fazer isso, o que eles fazem. Eles dão o dízimo. Vocês devem dar o dízimo. Porém, vocês não podem negligenciar o que eles negligenciam. Eles negligenciam coisas mais importantes. A saber, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles negligenciavam. Então tem uma frase aqui do comentarista bíblico William Barclay. Ele vai dizer, abre aspas, há muitos homens que usam roupa adequada para ir à igreja, são cuidadosos em suas ofertas, adotam uma atitude correta durante a oração, nunca faltam à celebração dos cultos, mas que em seu trabalho, no dia a dia, são pessoas desonestas. Em sua convivência cotidiana, cometem atos reprováveis. São pessoas irritáveis, são pessoas mal-humoradas, são pessoas egoístas e mesquinhas com o seu dinheiro. E aí ele prossegue dizendo, há mulheres também. Há mulheres que estão cheias de boas obras, participam de todas as reuniões da igreja, mas seus filhos sentem saudades da presença participativa delas na vida familiar. Não há nada mais fácil do que observar todas as atitudes externas da religião e, ao mesmo tempo, ser profundamente irreligioso. Se nós queremos nos afastar, distanciar da figura do fariseu do tempo de Jesus, da figura daquele escriba que Jesus traz advertências severas aqui em Mateus 23 em relação a eles, nós precisamos fazer o contrário. Nós não devemos negligenciar os princípios mais importantes da palavra de Deus. Você olha, vê a injustiça no mundo, você não está nem aí. Eu vou para a minha igreja, eu vou orar. Sim, só isso?
E você vai ver a injustiça e você não vai denunciar a injustiça? Não, mas eu dou o dízimo. Sim, glória a Deus. Jesus disse, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. A misericórdia, dureza, manipulação em cima das pessoas, rigidez, rigor, intolerância. Como que nós, amados irmãos, podemos nos afastar de semelhanças com os fariseus se a gente continuar assim? Precisamos ser pessoas mais afetuosas, pessoas que os nossos filhos gostem de nossa companhia e não tenham saudade de nossa companhia, porque nós somos ausentes. Temos que ir para a igreja, sim, e temos que ser presente em nossos lares. Temos que contribuir com dízimos e ofertas, porém nós não podemos ver as injustiças desse mundo e ficar calado e dizer, não, isso aí quem resolve são os políticos. Martin Luther King, ele não se calou enquanto homem de Deus. Ele poderia ter se enclausurado dentro dos quatro cantos, as quatro paredes da sua igreja e ficar ali engolindo a intolerância racial em seu país e dizer, não, isso aí é com os políticos. Não, ele bateu de frente, foi para passeatas contra a discriminação racial. O pastor Martin Luther King. Aí eu pergunto, quem de nós tem essa disponibilidade ao ver corrupção, ao ver injustiça e coisas erradas acontecendo no nosso país, e você dizer assim, não, isso aí não é com a gente. Você está se assemelhando com os escribas e os fariseus. Porque a misericórdia, a justiça, o que é justo, e a fé deve ser preservado por nós. Oramos a Deus, Senhor, salva o meu filho das drogas. Mas nas eleições você vota em partidos de esquerda que defendem as drogas. Como é que é isso, meu irmão? Senhor, protege as mães, não deixa que elas façam aborto. Aí nas eleições você vota em candidato pró-aborto. Você é um fariseu. Você é um escriba, um falso religioso. Quinto, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e intemperança. Amém? Pastor, como eu faço para ser diferente deles nesse ponto? Se foque na beleza interior. Amém? Porque os fariseus se enfocavam muito na beleza e na pureza exterior. Se você quer fazer diferente e não se identificar com eles, se foque na pureza interior. Amém? Vamos para um contexto histórico. Por que Jesus falou isso? Vamos ver o que é que acontecia sobre a questão do ritual da purificação. Os escribas e fariseus se preocupavam muito com a lei das impurezas. Está lá no Velho Testamento. Não tocar em nada impuro. Estava na lei, tinha que ser cumprido. E eles seguiam isso à risca. Para eles levavam tão profundo isso, que para eles um simples copo poderia estar impuro. Não por sujeira que a gente encontra, sujeira comum. Não é sujeira. Mas por alguém que tocou nesse copo e estava
cerimonialmente impuro. Por algum momento alguém tocou nesse copo e estava cerimonialmente impuro. Pastor, como é que uma pessoa ficava cerimonialmente impuro? Vamos pegar aqui as mulheres, no período da menstruação, elas estavam impuras. Então, se ela chegasse na casa de alguém, pegasse no copo, aquele copo podia estar mais limpo do mundo. Mas, ritualmente falando, cerimonialmente falando, aquele copo estava impuro. E aí eles caíam numa coisa frenética, fanática, de estar todo o tempo limpando os copos. O copo limpo de sujeiras comum, mas porém impuro, porque eles ficavam supondo, vai que alguém tocou em um cadáver, porque tocar em um cadáver também era considerado impuro. O cara tinha que esperar o sol se pôr, fazer o ritual da purificação, para ele poder tocar nas coisas e não passar a impureza para as coisas. Aí eles ficavam pensando na cabeça deles, vai que alguém que tocou num cadáver pegou nesse copo. Aí lá vai lavar o copo. Haja água, haja lavagem de copo, sem necessidade. Mas eles ficavam nessa coisa, nessa psicose, nesse fanatismo religioso deles, irmãos. De lavar copo, sem estar sujo, de sujeira, mas sujo no sentido da impureza. Então eles eram fanáticos em estar limpando os copos. Também consideravam que a bebida contida dentro do copo, olha como eles pensavam. Eles consideravam também que a bebida que estava dentro do copo, ou a comida que estava em cima do prato, também eles ficavam conjecturando. Será que está impura essa comida? Mas não é impuro de sujeira, não. É impuro no sentido de que uma pessoa que era ladrão fez a comida. Uma pessoa que era uma pessoa trapaceira, uma pessoa que fez coisas erradas, e aí tocou naquela comida ao preparar a comida. Então eles ficavam pensando, vai que essa comida está impura. Então eram coisas, irmãos, não sei se os irmãos estão tendo esse pensamento que nem eu aqui, era uma coisa absurda. Era um legalismo cego, era uma coisa assim, surreal. Deles quererem obedecer nesse ritmo as coisas de Deus. Né? E eles, na cabeça deles, diziam, não, isso aqui tem que ser cerimonialmente, esse copo e esse prato tem que ser limpo. Não pode ficar do jeito que está. Vai que um ladrão, vai como uma prostituta, pegou nesse copo, pegou nesse prato, ou então foi ela que fez a comida. E eles ficavam nessa loucura, e Jesus olhava para os corações dele e via, rapaz, mas o pessoal, vou dizer, viu? Porque Jesus conhece o teu coração, irmão. Jesus conhece todos os nossos corações, glória a Deus. Aí Jesus olhava para o coração deles, mas rapaz, uns cabras desses querem limpar copo, um bando de desmantelado, fazendo coisa errada, adúlteros, fazendo trapaças, e ficam aí limpando esse copo todo o tempo, se preocupando com coisas pequenas, enquanto que em coisas maiores eles fracassavam e desagradavam o coração de Deus. E assim, pastor, trazendo por dia de hoje, irmãos, podemos nos achar nesse mesmo problema. Como? Numa discussão tola sobre a cor do tapete do altar da igreja, numa discussão tola sobre que cor tem que ser a mesa da Santa Ceia, numa discussão tola sobre que tipo de material tem que botar na mesa para ceiar, sobre o tipo de roupa que o irmão tem que vir para a igreja. E aí a gente fica se prendendo, né? Eu digo a gente, o mundo religioso, o mundo evangélico inteiro, né? Ficamos nos prendendo com essas coisas, enquanto que tem situações dentro de nós que precisam ser tratadas, que precisam ser renunciadas, que precisam ser confessadas a Deus para receber o perdão de Deus, que precisamos de purificação do Espírito de Deus na nossa vida, e a gente fica perdendo tempo com essas picuinhas. Sim ou não, irmão? Pois se você está nesse caminho e vivendo dessa maneira, perdendo tempo com besterol, você é um fariseu.
Está na hora de você deixar de ser. Está na hora de você deixar essas coisas. Acabar com essa coisa frenética de estar se preocupando com detalhes e mais detalhes. Irmãos, se nós queremos nos afastar da aparência de fariseu e de escriba do tempo de Jesus, nós temos que nos focar, sabe o que, irmão? É na santidade da nossa vida, do nosso coração, de ser homens segundo o coração de Deus, pessoas que gostam de orar, de ser orei hoje. No lugar de você estar preocupando com cor da parede da igreja, você tem que se preocupar se você orou hoje, se você leu a Bíblia hoje, se você tem um plano de leitura bíblica que você vai concluir o ano e você vai terminar de ler a palavra de Deus. Sabe o que é que nós temos que nos preocupar, irmão? Não é se a cadeira está mais velha ou mais nova que você se senta na igreja, não. Você tem que preocupar são com as pessoas, em fazer com que as pessoas que estão precisando de ajuda espiritual, elas venham a ser fortalecidas por você. Através das suas orações, das suas visitas e do seu discipulado para essa pessoa. De você pegar um folheto e sair nessa rua, sair nessa beira-mar, sair por essa cidade, evangelizando as pessoas. É isso que temos que nos preocupar. E não se o cabelo da irmã está louro ou preto. Se o salto é alto ou é mais curto, é mais baixo. Se o irmão está com um carro velho ou com um carro novo. Meu querido, se preocupe em seu coração ser um novo coração. Em que Deus tira de você o coração de pedra e coloca em você um coração de carne. É isso que você tem que se preocupar na tua vida. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Deixa eu contar aqui um pouco da história, como é que acontecia isso no tempo de Jesus. Naquela época, os judeus costumavam a pintar os sepulcros. Por quê, pastor? Porque quando chegava o período da Páscoa, era uma festa sagrada. Haviam 3 festas sagradas, e a Páscoa era uma delas. Então a pessoa que ficasse impura, se ela tocasse em alguma coisa impura, por exemplo, o sepulcro, era considerado impuro. Ninguém podia tocar em uma sepultura. Se você foi peregrino para Jerusalém, viajou para lá no tempo de Jesus, e você tocou num sepulcro, pronto, dançou, meu filho, você não vai participar da festa, você vai ficar lá de fora. Então o que é que os judeus faziam? Rapaz, vamos pintar. Pinta o sepulcro tudinho. Porque aí o povo vai ver que é sepulcro. De longe já vão ver tudo brilhoso e bonito. Então eles já vão passando de longe para não quebrar o ritual e não ficarem ritualmente impuros sem poder participar da Páscoa. Os irmãos estão entendendo? Então eles tacavam tinta nos sepulcros. Daí veio a inspiração de Jesus de comparar os fariseus e os escribas com esses sepulcros que eram pintados antes da festa da Páscoa. Eram lindos, dava para ver a não sei quantos metros de distância o brilho dos sepulcros, todos bonitinhos, pintados, mas por dentro o que é que tinha? Caveira, né, irmão? Ossos, imundícia, né? Então Jesus estava dizendo para eles, em outras palavras, olha, vocês se preocupam com o chapéu de vocês, com a roupa de vocês, com o cachecol que vocês usam, a maneira de vocês se vestir, vocês querem ser chamados de rabinos, vocês querem sentar nas primeiras fileiras das sinagogas, vocês querem ser chamados de pessoas importantes. Vocês são muito preocupados com o exterior de vocês, mas dentro de vocês, vocês não se cuidam. Vocês não se cuidam.
Era isso que Jesus estava dizendo para eles. E amados, cá para nós, será que nós queremos realmente nos distanciar dessa identidade, dessa semelhança com os fariseus e os escribas? Sim ou não? Não, não queremos. Então, se nós não queremos, guarde essa frase. Nós precisamos estar vivos espiritualmente. Vamos repetir? Eu preciso estar vivo espiritualmente. Como é que eu me torno vivo espiritualmente, pastor? Quando você começa a cuidar do seu interior. Começar a tirar as mazelas, confessar, pedir perdão a Deus, abandonar o mal, abandonar o pecado, renunciar. Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha, me acompanhe. Glória a Deus. A igreja deve promover para as pessoas vida espiritual, confissão dos pecados e abandono dos pecados. A igreja deve ser um lugar de encorajamento aos membros para que vivam de maneira transparente e honesta, tanto por dentro quanto por fora. A igreja deve ser a mola propulsora desse comportamento para os irmãos. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja que está em Gileade. Eu estou me referindo a nós como corpo de Cristo aqui nesse lugar. E por último, Mateus 23, 29, Jesus fecha a última advertência, a sétima advertência. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Um pouco de história. Os escribas e fariseus são advertidos aqui, por quê? Porque eles cuidavam do sepulcro dos profetas e dos heróis da fé, irmãos. Eles procuravam sempre juntar um dinheiro para deixar lá a sepultura dos profetas, dos heróis da fé, tudo bonitinho. Preocupavam com isso. Porém, se eles estivessem no tempo que esses homens existiram, Jesus diz, vocês matariam eles. Vocês iam discordar deles. Porque já no tempo de Jesus, já naquele momento que Jesus está falando isso aqui em Mateus 23, eles já planejavam matar Jesus. E Jesus é muito maior do que todos os profetas. E Jesus é muito maior do que todos os heróis da fé. E eles o desprezaram, e eles o não consideraram como Messias, e eles, pelo contrário, estavam preparando, conspirando pela morte de Jesus. Aí Jesus diz, olha, vocês preparam e cuidam dos sepulcros aqui dos profetas, mas se vocês estivessem no tempo deles, vocês também matariam eles. Vocês perseguiriam eles e apedrejariam eles. Então, irmãos, se nós não queremos nos afastar e não nos identificar com os fariseus da época de Jesus e os escribas, nós temos que honrar verdadeiramente os profetas de Deus. E como é que eu honro, pastor? Você honra quando você apresenta um arrependimento aberto para com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, se volte para o Senhor e ele se compadecerá dele. Aí a pessoa escuta essa palavra e não quer saber. Então, você não está honrando o sepulcro e nem os monumentos dos heróis da fé. Porque eles pronunciaram palavras assim, de arrependimento, palavras de santificação,
palavra de comunhão com Deus, mensagens que nos levavam a viver e buscar um reavivamento espiritual. De buscarmos uma saúde espiritual, uma santidade para os nossos dias atuais. E se a gente não tem esse interesse em nossos corações, irmão, nós estamos sendo que nem os fariseus. A gente fica falando dos heróis da fé. Olha, profeta Zacarias, que maravilha. Olha o profeta Jonas, o profeta não sei o que, o profeta João Batista. Só de palavras. Porque o que eles profetizaram e o que eles disseram pela boca de Deus sobre como tem que ser um servo de Deus, a gente não quer ser. Então a gente faz a mesma coisa que os fariseus faziam. Então, amados, eu convido a todos ficarem de pé para nós orarmos nesta noite e pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos traga a um rompimento por completo dessa semelhança com o farisaísmo. Amém? Vou pegar aqui o microfone aqui, pedestal. Vamos cantar uma canção. Amém? Convido você, irmão, a ficar pensando sobre isso nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus está nesse lugar. A palavra do Senhor foi semeada. Diga assim, ó. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Diga para Deus.